Olá, pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Hoje estamos aqui, né, reunidos para fazer mais um vestibular no ar. Dessa vez, trazendo um pouquinho mais conteúdo sobre o nosso vestibular da UVA, né, a Universidade Estadual Vale do Acaraú. Hoje nós temos aqui dois professores incríveis que vão abrilhantar, né, um pouco mais os conteúdos desse vestibular, para vocês terem um norte melhor nessa prova, né? É super interessante que todo mundo tenha aí um bom direcionamento durante esse exame. Agora, só para que vocês entendam um pouquinho como é que vai funcionar, nós vamos ter aqui o professor Kleber Teixeira, né? Trazendo aí toda essa área de humanas, trazendo todo o conteúdo de história, e também o professor José Lopes, conhecido como Zezinho, né, professor? Trazendo todo o conteúdo da língua inglesa, tá? Eu gostaria aqui só de fazer algumas saudações, né? Trazendo as boas-vindas às escolas parceiras do Sistema Farias Brito de ensino em todo o Brasil. Nós temos aí uma rede bem extensa de escolas e é super importante a gente lembrar de todas essas parcerias que a gente conquistou, né? Agora vamos fazer uma abertura, um clipezinho de abertura, só para a gente poder trazer aí também algumas coisas institucionais sobre a nossa escola e também a nossa campanha de matrículas, né? Pronto, tivemos aí a vinheta, professor Kleber, professor Zezinho. Vocês querem saudar aí os nossos telespectadores? Só para a gente iniciar um pouquinho com vocês. Um abraço a você, aluno do Farias Brito, das escolas conveniadas, você também de todo o país. É um prazer, Giovana. A gente está aqui mais uma vez no Vestibular no Ar, se aproximando do Vestibular 2024.1 da UVA. E vamos aqui bater um papo sobre história, dar aquelas dicas, aquelas informações que serão certamente importantes para que você faça uma boa prova nesse domingo agora que se aproxima. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Giovana, boa noite a todas as escolas parceiras, boa noite, meu amigo Kleber Teixeira. Faço minhas as palavras dele, a gente está por aqui, vamos bater um papo bem legal aqui e comentar algumas questões, né, que já tivemos nos vestibulares aí da UVA, e é isso, pessoal, vamos falar um pouquinho aí desse próximo vestibular aí que se avizinha em 2024.1, está chegando, né? Com certeza, professores, eu agradeço muito já as saudações aí de vocês para a gente poder iniciar essa noite. E assim, pessoal, vocês sabem que nesse mês de novembro a gente está aí lotado, né? Lotado de vestibular. Veio aí o Enem, veio aí a UES, né? Vem aí a UVA. Mais para frente também vai ter a URCA, né? Então é interessantíssimo que a gente já fique por dentro de tudo. E claro, caso você esteja vendo aí o FB Online e queira estudar aqui conosco, quem sabe presencialmente dessa vez, né? Você pode estar aí entrando em contato conosco através das nossas redes sociais, né, do Farias Brito, Instagram, para que você concentre aí todas as energias quando for procurar para falar com a gente. A gente tem o WhatsApp institucional para que vocês entrem em contato, tirem as dúvidas e encontrem um pouquinho sobre mais informações sobre a escola e qual a sede vocês têm interesse em estudar. Caso vocês queiram continuar e também no FB Online, fiquem à vontade, né? Eu, como grande aluno EAD, adoro todo esse meio de comunicação, todas essas redes de fácil acesso que a gente tem contato com todo tipo de conhecimento. E para vocês entenderem um pouquinho mais, em 2024 a gente está tendo a campanha de matrículas, né? Já estamos iniciando aí os processos de matrículas e temos também o VT da nossa campanha especial, onde a nossa matéria mais importante é a vida. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar a luz, bebê tem baby blues. E quando o nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum dum. E vem o FB abar, FB é bé, F-baby, cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô.
porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito, nossa matéria mais importante é a vida. E a gente não para de aprender. Vai do bebê até o avô. E agora a gente vai começar o momento tão esperado, né? Os momentos que nós vamos iniciar com o conteúdo total e as nossas perguntas. Professor Kleber Teixeira, por gentileza, já pode iniciar esse momento. Tudo bem. A gente vai resolver uma questão de uma temática que ela é muito frequente nas provas da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que são as questões que trabalham as revoltas coloniais. É bom você lembrar que as revoltas que aconteceram durante o Brasil colônia, a gente pode dividi-las, como a UVA gosta de cobrar, em duas categorias. As revoltas que são chamadas de nativistas, são aquelas revoltas que não querem a independência do Brasil, que nós temos, nesse caso, a revolta de Beckman, do Maranhão, a guerra dos mascates, que aconteceu lá em Pernambuco, e nós temos em Minas Gerais, ali no comecinho do século XVIII, a Guerra dos Emboabas, e a revolta de Vila Rica, também chamada de revolta de Felipe dos Santos. Só que a gente escolheu aqui, para trabalhar, vamos ver aqui o slide, nós escolhemos aqui as revoltas que são chamadas de emancipacionistas, que são exatamente as revoltas que querem a independência do Brasil. E aí você vê que eu tenho duas delas, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Revoltas que acontecem no final do século XVIII, que tem um projeto de separação, mas é bom dizer para vocês que eram movimentos que tinham caráter regional. Olha o nome, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, que também é chamada até de Revolta dos Alfaiates. Então, esses dois movimentos, eles refletem o arroxo colonial, o aumento da tributação metropolitana, mas também são movimentos que refletem a influência das ideias iluministas. O aluno não pode esquecer que na segunda metade do século XVIII nós temos a crise do antigo regime acontecendo na Europa. Ou seja, as ideias de igualdade, liberdade, fraternidade do iluminismo. Você tem a independência norte-americana que acontece aqui no nosso continente em 1776, e você tem a Revolução Francesa. E, paralelo a tudo isso, uma mudança no sistema capitalista, que é o advento da Revolução Industrial. Então, esses ventos liberais, eles chegam até a colônia. Porém, nós temos que entender que os movimentos, eles têm componentes sociais diferentes. Enquanto a Inconfidência Mineira é um movimento comandado pela aristocracia, insatisfeita com a tributação, em meio ao declínio da mineração, a ameaça da famosa devassa, entendeu? O confisco dos bens mediante os impostos não pagos. Você tem lá, no caso da Bahia, um movimento que tem uma feição mais social, um movimento, né, pessoal, que a gente sempre fala em sala de aula, axé, Bahia, ou seja, participação do mulato, do negro, do mestiço, de negros alforriados, de escravos. Então, é um movimento que refletiu, inclusive, a Revolução Francesa, que estava em curso. Então, o movimento da Conjuração Baiana queria a igualdade, queria a liberdade do povo, queria a liberdade do trabalho. Então, isso é contemplado na letra A. Lembrando que o comando da questão está pedindo a diferença da Conjuração Baiana em relação à Inconfidência Mineira. E é exatamente esse aspecto social que a Conjuração Baiana traz, que a Inconfidência Mineira não trouxe. Portanto, Giovana, portanto, os amigos do Vestibular no Ar, primeira questão da nossa noite, tarde, para quem está vendo aí até de manhã, de madrugada, primeira questão, resposta letra A, de aprovação. Pronto, professor, tudo ok. Resposta A. Próxima questão, nós vamos aí com o professor Zezinho, né? Questão de inglês. Professor, deixamos o texto aí, né, para a gente entender. Você pode iniciar. Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui com esse texto. A UVA, ela traz 4 questões de língua inglesa, sendo que as 2 primeiras normalmente são questões que trabalham o entendimento de um texto, tá? Bom, vamos dar uma olhada nesse texto que foi trabalhado lá no vestibular de 2020, né, o 2020.2, e é importante que a gente dê uma leitura antes de ir para essas 2 primeiras questões, especialmente
verificando aí os termos-chave, né, as palavras-chave, phrasal verbs, né, expressões, e a gente vai ver tudo isso daqui. Tá? Então vamos lá, vamos ler esse texto juntos aqui. Olha só, ele começa dizendo o seguinte, que um dos nossos professores mais conhecidos, o senhor Robinson, foi chamado pelo diretor da faculdade logo depois dos estudantes terem feito os exames de meio de período, né, de meio de semestre. E aí ele fala o seguinte, isso é sério, né, disse o diretor. Você sabe como eu me sinto sobre trapaça. Bem, 2 dos seus alunos acabaram de fazer o mesmo exame e eles acabaram dando as mesmas respostas para as 9 das 10 questões da prova. Como você poderia explicar isso? Né? Ele usa essa expressão, can you account for that? Isso é um phrasal verb, né? Que a gente usa quando a gente vai pedir explicação a respeito de alguma coisa. E aí ele continua falando, né? O professor Robinson. Bom, certamente, respondeu rapidamente o professor. Esses são 2 dos meus alunos mais inteligentes e eles estudaram juntos. Então, eles memorizaram as mesmas respostas. Aí o diretor fala o seguinte, você pode estar certo. Eu acredito que tal possibilidade de fato exista. É a 10ª e última questão que me incomoda. E aí o professor fala, como assim? Veja por você mesmo, disse o diretor. E ele entregou as provas, né, os testes para o professor. O primeiro dos estudantes respondeu a questão escrevendo, eu não sei o que essa questão significa. E o outro escreveu, nem eu. Bom, esse é o texto. Né? E vamos dar uma olhada na primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, se o senhor Robinson era um dos professores mais conhecidos, e aí atenção para a expressão better known, porque como eu disse, as questões normalmente exploram, né, podem explorar termos-chave, expressões, phrasal verbs, né? Às vezes uma questão pode estar em cima de um pequeno detalhe do texto. E aqui a gente vai trabalhar a ideia do better known, né? E aí a questão só quer saber o que esse termo significa, né? E aí ele diz, ele estava, o item A, muito bem informado, o B, que ele era muito bem conhecido, né? Ele era muito conhecido como professor, o item C, ele tinha familiaridade, né? Ele conhecia o diretor, ou o item D, ele era conhecido como um homem sábio. Bom, essa questão basta que a gente entenda aí o significado do termo better known, que nada mais é do que ser bem conhecido, né? Parafraseando aí um outro termo, né, de sentido similar na língua inglesa, seria well known, né? Então, no caso, nosso gabarito aí é o item B. Ele era bastante conhecido, well known as a teacher. Obrigada, professor. Vamos aí na próxima questão. Vamos aí com o professor Kleber, Opa, só ligar o microfone. Voltei aqui a conexão aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Beleza, então vamos lá. Bom, Zezinho tem que mandar um alô para Guaraciaba, viu, Zezinho? Não esqueça, viu? Mandar um alô para Guaraciaba do Norte, perto do Ipu. Mas vamos lá. Giovana, questão de número 2. Tá ouvindo aí bem, né? Posso seguir, não posso? Pode, professor. Pronto, ótimo. Então vamos nós. A questão de número 2, pessoal, nós falamos sobre a Constituição de 1988. Então, a Carta Cidadã, que ela foi promulgada ali durante o governo do José Sarney. Então, nós não podemos esquecer que essa Constituição é a Constituição que está valendo nos dias de hoje. Muitas das vezes, a UVA, ela quer saber se você consegue fazer o encaixe dessa Constituição exatamente na década de 80. Por quê? Porque ela é uma Constituição que sinaliza e estabelece o retorno ao Estado Democrático de Direito. E por que ela é chamada de cidadã? Porque ela ampliou as garantias, os direitos do cidadão brasileiro. E ela mudou, por exemplo, o sistema eleitoral. Você pode notar aqui no item 1 da nossa questão 2, pode dar uma olhadinha aí, o que você vai perceber? Você vai perceber nela que ele fala do voto para o analfabeto. Fala também que o adolescente, a partir dos 16 anos, ele também pode votar, tá certo? Então, está valendo aí também o item de número 1. E aqui o item 2 diz que a tortura e o racismo passaram a ser o quê, pessoal? Crimes inafiançáveis.
Isso aí é uma temática que a gente vê muito comum sendo discutida. A Constituição que também ela traz uma obrigação maior por parte do Estado na proteção da maternidade, na proteção da infância, também traz também o princípio da transparência, a informação que os órgãos públicos traz para você através do habeas data. Enfim, é uma Constituição que sinaliza que o Brasil tinha deixado aquele entulho autoritário da ditadura para trás. E aí, o item 3 diz: foram determinadas medidas de proteção ao meio ambiente, ou seja, e aos grupos indígenas, e como eu disse também, às comunidades quilombolas. Então, aonde é que nós queremos chegar para você? É que essa Constituição, ela fez isso e muito mais. Então, é bom lembrar, governo Sarney. E um detalhe importante, ainda discutindo o item 1. Não esqueçam que essa foi a primeira Constituição do Brasil que estabeleceu o quê? Que você tem a possibilidade de eleição em 2 turnos. E quando é que nós temos possibilidades de eleições em 2 turnos? Quando o vencedor não atinge mais de 50% dos votos. Ah, mas por que no meu município não tem? Porque são eleições que envolvem mais de 200 mil eleitores. Ou seja, a maioria das cidades brasileiras, né, elas não estão enquadradas nisso. As eleições para presidente, governador, prefeito das capitais está valendo. Então, todos os itens estão corretos. Logicamente, aluno Farias Brito, 1, 2 e 3. Crava aí, Giovana, letra D de dado. Aí a rodinha aí ficou meio torta, mas é a letra D, viu, pessoal? Não tem problema, não. Vamos aí, próxima questão. Vamos lá, pessoal. Vamos para a segunda questão. A segunda questão ainda é referente ao texto que a gente leu anteriormente, né? E mais uma vez, né, o elaborador aí ele quis saber o que um termo, né, um termo-chave significa lá do texto, né? E aí ele começa dizendo o seguinte no comando da questão: quando o diretor diz "You know how I feel about cheating", você sabe como eu me sinto com relação à trapaça. Isso foi lá o que o diretor falou para o professor, né? Ele quis dizer que ele. Então, a gente tem que basicamente entender o que essa frase quis dizer, né? Se você entende, se você conseguiu fazer essa leitura desse termo, né, dessa frase, a questão é super tranquila, tá? Vamos dar uma olhada. O item A, ele fala o seguinte, ó, que ele tinha uma opinião ruim com relação à trapaça. Então, quando alguém chega para a gente e fala assim, olha, você sabe como eu me sinto com relação à trapaça, né? Então, já subentende-se que essa pessoa não gosta nada daquilo, né? Não gostou nada do que viu. O item B, ele fala, ele era normalmente indulgente com relação à trapaça. O que é alguém indulgente, né? Uma pessoa permissiva, né? Uma pessoa que tem uma certa facilidade para perdoar as coisas, né? O que não é o que nós vimos aqui no contexto do diálogo aqui entre o professor e o diretor. No item C, ele diz que ele rapidamente detectaria, identificaria trapaça. Esse termo não está ligado em nada com o contexto que nós vimos lá no diálogo. E o último item fala que ele sabia dos sentimentos do professor com relação à trapaça. E aí, pessoal, pela expressão, você sabe como eu me sinto com relação à trapaça, né? Então, o item correto aí, o item que está, né, que traz um sentido semelhante ao contexto lá do diálogo é o item A, né? Ele tinha uma opinião muito ruim a respeito da trapaça, certo? Então, gabarito aí da segunda questão, item A. Pronto, professor Kleber, vamos aí na próxima de história. Vamos sim. Vamos lá. Uma das temáticas que nós debatemos muito aqui nas sedes do Farias Brito foi exatamente sobre a questão dessa guerra que envolve a Rússia e a Ucrânia. É bom o aluno ficar atento que esse conflito é um conflito que ele está numa espécie de segunda temporada. Por quê? Porque nós tivemos ali em 2014, nós tivemos a tomada da Crimeia por parte da Rússia, já comandada pelo Vladimir Putin. Qual foi a alegativa dele?
que havia uma identidade cultural entre a população da Crimeia, que inclusive fala russo, e que houve um movimento, isso aí é verdade, da maioria da população da Crimeia, para que eles saíssem da dominação da Ucrânia e passassem à dominação de quem? A dominação deles, dos russos, comandados por Vladimir Putin. Isso foi em 2014, e aí essa polêmica toda, ela gerou até muitos protestos de quem? Protestos, logicamente, do Ocidente, protestos dos Estados Unidos, da União Europeia, enfim. Daí, passados esses quase 10 anos, o que a gente vai ter? Uma nova ação militar, uma operação militar, como fala, logicamente, lá o Vladimir Putin, para os russos. O que ele tem feito? Ele tem ocupado partes do território ucraniano e ele alega que está defendendo a maioria da população que é de vinculação cultural, política com quem? Com a Rússia. Mas a gente sabe que isso aí é apenas uma desculpa que não dá para aceitar. Então, o Zelensky, né, o presidente, né, da Ucrânia, ele tem, logicamente, recebido o apoio de grande parte da comunidade internacional devido a essa ofensiva. Então, isso repercute, logicamente, na economia mundial. Esse conflito começou em fevereiro de 2022 e, como a gente sabe, é um conflito que ainda está acontecendo. Agora, o que é que, tirando o discurso do Vladimir Putin de lado, o que justifica essa ação militar da parte deles, da parte, logicamente, dos russos em relação à Ucrânia? Essa ocupação de parte do território. A gente sabe muito bem que o governo do Zelensky é um governo que já foi eleito com uma bandeira. Qual era a bandeira? De fazer com que a Ucrânia ela estivesse mais próxima do Ocidente e que ela entrasse na OTAN. Então, o que o Putin está fazendo? Está evitando que a Ucrânia, que pertencia à antiga União Soviética, na qual Vladimir Putin tenta manter aquele status quo de influência geopolítica na região. Não esqueçam que isso não é mais Guerra Fria, não é mais capitalismo versus socialismo, é uma questão de zona de influência que o Putin tenta manter nas antigas repúblicas soviéticas. E aí, a resposta é a letra B. O que é que o Vladimir Putin quer? Evitar a ocidentalização da Ucrânia e sua possível entrada na OTAN. Então, o aluno Farias Brito está aí um tema que é um tema atual, é um tema que, logicamente, pode estar na nossa prova agora de domingo. Ok, Giovana? Ok, professor. Professor, na UVA, eu sei que você já trouxe aí várias dicas para a gente, né? Está trazendo várias dicas em formato de questões, mas na UVA, direcionando assim para a história. Para quem está se preparando já nessa reta final, nessa revisão, qual uma dica assim de conteúdo para dar uma revisada agora nesses últimos dias? Olha, Giovana, é muito importante nesse momento que você acesse o site do Farias Brito, onde você tem um link lá das nossas provas comentadas. Então, a UVA ela tem um estilo peculiar de escrever suas questões de história. Então, é estratégico, Giovana, é estratégico que você, aluno Farias Brito, você, aluno de escolas conveniadas, você fique refazendo essas questões que estão lá no nosso site, que são as provas anteriores da UVA. Então, ninguém pode, Giovana, cravar, vai cair isso aqui. Não, a gente tem que analisar o estilo, a roupagem da prova, tá certo? Com certeza, professor. Isso é uma ótima dica, tá, pessoal? Fiquei aí uns 5 anos no DAV, né, o Departamento de Vestibular, aqui no presencial do FB, e fazer prova anterior é uma dica maravilhosa para vocês, sabe? Principalmente na UVA, que ela tem enunciados um pouco menores, né? Então ela já tem esse estilo aí que você consegue se acostumar de acordo com a quantidade de vezes que você faça também provas anteriores. Eu até brincava com os meninos. A de 2017 faz 17 vezes, 2016 é 16 vezes, que era para eles já irem pegando a manha da UVA, né? Agora nós vamos aí para a próxima questão com o professor Zezinho. Vamos já passar. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa terceira questão, né? A terceira e a quarta questão, elas vão trabalhar questões, normalmente elas trabalham tópicos gramaticais, tá? Então, é importante que, além de uma boa leitura e um bom conhecimento de vocabulário, né, para poder fazer uma boa leitura, né, e um bom entendimento do texto, é importante também que o aluno repasse esses pontos principais de gramática, né? Como no caso
desse item 3, que abordou aí os pronomes relativos, né, e as defining e non-defining clauses, né, as orações aí, no caso, aqui, explicativas, né, como é o caso, ó, ele simplesmente traz essa frase dizendo o seguinte: Jack's room is seldom very neat, was cleaned today. Observe aí, pessoal, que nós temos um termo que está entre vírgulas, né? Isso em inglês é o que a gente chama de non-defining relative clause, né? Ou em português nós temos aí uma oração explicativa, né? Seria um termo que traz uma informação adicional a respeito de uma outra, dentro de uma outra informação dada, que no caso aqui é o quarto do Jack, né? Então, essas orações, né, essas non-defining e defining relative clauses, elas normalmente são introduzidas, né, por um pronome relativo, né, um relative pronoun. E aqui, nesse caso, a questão pede para que a gente informe, né, qual pronome relativo é o mais adequado para introduzir esse termo, né, essa non-defining relative clause, essa frase. Então, aqui no caso, nós temos o who, o which, o whose e o that, né? Então, olhando cada um deles, o primeiro deles é o who. O who, ele não é adequado para essa questão. Por quê? O who, ele é utilizado quando nós queremos nos referir a uma pessoa, né? Então, observe que as duas informações da frase se referem ao quarto de Jack. O quarto de Jack, raramente ele está organizado, é o que fala no termo entre vírgulas, e o quarto de Jack também foi limpo hoje. Então, são essas as duas informações que nós temos que foram trazidas dentro de um único termo, né? Então, no caso aqui, o quarto de Jack nós não podemos utilizar o who. Por quê? Porque o who, ele é um pronome relativo que nós usamos quando nós queremos nos referir a uma pessoa, que no caso aqui não é o caso, né? Aqui estamos nos referindo ao quarto do Jack, tá? Então, no próximo item, ele utiliza o which. O which é um pronome relativo que a gente usa para coisas, né? O que é adequado para o termo quarto do Jack, né? Que raramente está organizado, foi limpo hoje, né? Então, o item correto seria o item B, which. O whose não cabe, tá? Porque o whose, ele pode confundir aí o aluno que não está muito bem informado. O whose, a gente usa para situações de posse. E aí o aluno descuidado, ele pode olhar, Jack's room, é o quarto do Jack. É posse, então ele pode querer ir direto aí para o item C. Mas não é o caso. Por quê? Porque o whose, ele de fato, ele é utilizado para termos de posse. Porém, a gente utiliza ele quando a gente quer saber de quem algo pertence. No caso, se eu quisesse saber de quem era o quarto, aí sim eu poderia utilizar como pronome relativo o whose. E o what também a gente não utiliza nesse caso, né? Não cabe, né, utilizar o what. Então, no nosso caso aqui, gabarito é o item B, which. Ok? Ok, professor, obrigado. Professor, aí no inglês da uva tem que ficar atento o tempo todo para não cair nessas pegadinhas, né? Exatamente. A uva, o que a gente tem que estar sempre ligado, né? São 4 questões, as 2 primeiras normalmente são questões referentes a um texto, e aí o que é importante estar ligado no texto, né? É você estar ligado em phrasal verbs, né? São esses combinados, né, de verbos com preposições que a gente não consegue traduzir muito bem essa combinação ao pé da letra, né? Você vai precisar conhecer aquele termo e saber o que ele significa, ter a capacidade de perceber nuances do texto, como no nosso exemplo aqui, né, do primeiro texto, você entender que lá no final, onde é que está o toque de humor, né? Tem um toquezinho de humor lá no final, de repente os textos eles têm essa virada no fim. Nesse caso aqui não foi explorado isso, mas existem outras questões, e por isso é tão importante pegar a dica do Kleber, né, de você pegar provas anteriores, você responder textos anteriores, porque não que aquela questão volte a cair, não é isso, mas é você entender a estrutura, né, como é o estilo de questão
da uva, né? Como é que eles exploram aquilo ali. Você vai ver que é justamente nas questões de inglês, a parte de texto, eles vão trabalhar exatamente nisso, né? Eles vão explorar essas nuances. É você tentar entender uma expressão que foi colocada estrategicamente ali no meio do texto, é você entender onde é que está, de repente, aquele toque de humor, aquela virada na narrativa ali no final. Então, é isso que você tem que perceber aí. E nas duas últimas questões, são duas questões em cima de gramática, né? Então, você pegar os assuntos gramaticais, tempos verbais, vozes passivas e ativas, né? Pronomes relativos, adjetivos, possessivos, você pegar esses assuntos principais e tentar entender, né, como é que essas regras se aplicam na prática, né, com frases, para que você veja essas duas questões aí da gramática e saiba exatamente, principalmente, entender essas nuancezinhas aí, como, por exemplo, essa questão 3 aí, né, que o aluno poderia tranquilamente ficar super em dúvida aí entre o which e o whose, né, que seriam dois casos que a gente poderia utilizar nesse caso possessivo aqui, né, do Jack's room. Porém, o detalhe entrega a resposta correta, o item correto. Então, é sempre estar atento na prova de inglês a esses pequenos detalhes, porque eles adoram explorar esses pequenos detalhezinhos aí, às vezes a resposta está ali. Tá ok, professor, obrigada. Agora nós vamos para a próxima questão aí de história com o professor Kleber. Nós vamos agora para a nossa última questão de história de Sobral. É muito comum a prova da UVA colocar uma temática sobre a história da cidade de Sobral, a sua evolução política, religiosa, econômica. Então, o item 1 diz que a Fazenda Caiçara, olha aí o item 4, aliás, questão 4, item 1, a Fazenda Caiçara foi escolhida pelo padre Lino Gomes Correia para ser a sede de um curato. O que é o curato? É aquele local onde o padre passaria 6 em 6 meses, às vezes até de ano em ano, para fazer casamento, batizado. E ali, a partir da Fazenda Caiçara, a sede desse curato dá uma vida religiosa, o que é muito importante para o desenvolvimento de Sobral. Então, Sobral tem a sua história vinculada a essa participação da Igreja Católica. Isso a UVA gosta de destacar. No item 2, ele fala sobre a Igreja Matriz. E aqui nós temos em Sobral, para quem é de fora, nós temos duas igrejas que elas são referências históricas. A Igreja Matriz e a Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário ela foi construída pelos africanos, pelos negros, pelos escravos. Então, a gente nota que essas duas igrejas é exatamente no entorno dela que Sobral se desenvolveu, onde você tem a Câmara, hoje ainda está de pé, tombada, a Câmara dos Vereadores, o Mercado da Carne, enfim. E aí o item 2, logicamente, está correto. O item 3 fala do século XIX. Né? Sobral foi palco de um conflito entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esteve presente em Sobral o José Martiniano de Alencar, que é o pai do escritor. E esse episódio, como diz o item 3, é exatamente isso. É a sedição de Sobral. E foi a partir daí que Sobral, que já era vila desde o século XVIII, era a vila distinta real de Sobral. E aí, no século XIX, a partir de 1841, no começo do ano, o próprio José Martiniano de Alencar, ele baixou um decreto elevando Sobral à condição de cidade, com o nome de olha só o nome, Fidelíssima Cidade de Januária do Acaraú. Só que esse nome não demorou muito tempo. A população de Sobral pediu para que o nome voltasse a ser apenas Sobral. Então, importante e corretíssimo o item 3. E aí, falando também de religião, a gente não pode esquecer que o vestibular da UVA ressalta muito um personagem importante para até o desenvolvimento de Sobral, que é o primeiro bispo de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota. 1915 foi criada a diocese, 1916 ele foi consagrado bispo, e ele que é sobralense e é, inclusive, um dos maiores benfeitores, logicamente, da cidade de Sobral. Então, aí 4 dicas, logicamente, os 4 itens estão corretos para você aumentar a sua bagagem intelectual para o vestibular da UVA nesse domingo que se aproxima. Giovana? Obrigada, professor. Agora a gente já vai para a próxima questão, aí uma questãozinha de inglês, professor Zezinho. Bom, vamos lá, pessoal, vamos fechar essa prova de inglês aí com a nossa quarta questão, e como eu já falei anteriormente, a quarta questão, assim como a terceira, ela vai trazer também uma questão ligada à gramática, né? E aí ele traz aqui o seguinte, olha só, ele traz a seguinte frase: That girl isn't very beautiful.
And she has no charm. E aí a gente tem que completar com uma palavra lá no final, né? E as 4 opções que são dadas aí para a gente são as palavras neither, so, either e to. Bom, dessas 4, de cara, 2 delas a gente já, o aluno, né, que já leu esse assunto, que se informou, que estudou aí, que pegou os tópicos gramaticais, né, os principais, já vai saber que as palavras so e to não podem ser utilizadas aí nessa situação. Mas por que, professor? Por que a gente não pode usar o so e o to? Porque o so e o to são 2 termos que nós utilizamos apenas com frases com ideia, né, com um sentido afirmativo. E se você observar o exemplo aí, né, você vai ver que o primeiro termo fala o seguinte: that girl isn't very beautiful. Aquela garota não é muito bonita. Então, só aí de cara nós temos uma frase negativa que já elimina aí os 2 itens, né? O item B e o item D. E o outro termo também, ó, and she has no charm, né? Então você tem o termo no aí, né? Que também vai trazer um sentido negativo a essa segunda parte da frase. Então a gente vai ficar aí entre o item A e o item C. O neither e o either são 2 termos que nós podemos utilizar, né, em frases, né, que têm um sentido negativo. Mas aí vem a questão, né? A gente fica entre 2 itens. E qual dos 2 itens é o item correto? Bom, e aí você vai ter que pegar o detalhe, né? É como eu digo, nessas questões de gramática da uva, é importante a gente estar atento à regra, mas também estar atento a alguns usos especiais dessas palavras, tá? Então, aqui no caso, observe que nós temos 2 partes, e essas 2 partes são negativas, né? Então, quando você tem um sentido negativo, né, a gente utiliza normalmente aí, né, o either, tá? Então, no caso de cara, a gente já sabe que o nosso gabarito é o item C, né? A palavra either. Por quê? Porque as 2 palavras, ou pelo menos uma das 2, tem um termo negativo. That girl isn't very beautiful. And she has no charm either. Então, por conta desse sentido negativo, nós vamos utilizar o either. Agora, se nós tivéssemos frases afirmativas com sentido positivo, né, aí sim a gente utilizaria o neither, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso gabarito é o item C, either, tá? Então, lembre, sempre que a gente utilizar uma palavra, né, que tenha o sentido de nenhum, nem, também, né, a gente vai utilizar, caso os termos sejam negativos, a gente vai utilizar o item, né, a palavra either, tá? Então, a garota não é muito bonita e ela nem tem muito charme, né? Então, aí a resposta é gabarito item C, ok? Pronto, professor, obrigada. Então, a gente finaliza aí as nossas questões de história e de inglês, né, hoje. Vou deixar aí o gabarito na tela, para que vocês possam conferir direitinho, tá? O gabarito, história e inglês, para que vocês possam depois verificar se anotaram tudo certinho para conferir, tá? Tá, gente? Então, é isso. Os professores querem falar alguma coisa para se despedir, desejar uma boa prova para os nossos alunos. Só deixar aqui um abraço especial a você, aluno Farias Brito, e confie na sua capacidade, logicamente na equipe, né? Você sabe que conta sempre com a gente. Pessoal, aí vamos fechar desejando uma boa prova para vocês, né? Uma excelente prova aí no domingo da uva, e avisar que a gente vai estar aí torcendo por vocês, né, Cleber? Vamos estar lá na Serra, não é isso? De olho lá e torcendo pelo bom desempenho de todos, pessoal. Isso aí. Até mais. Pessoal, é isso. Mais uma noite aqui com vocês, né? Espero muito que domingo aí todos vocês estejam no pique, estejam repletos de energias positivas. Nós, com certeza, estaremos aí nos locais de prova para poder desejar essa energia positiva pessoalmente para todos vocês, tá? Não esqueçam disso. E, claro, lembrem sempre que aqui nós temos todos os comentários, né? A gente tem todo o apoio para todos os vestibulares, aí Enem,
uva, US, tá? Então não deixem de acessar as nossas redes sociais também. Instagram, @FariasBrito, e no YouTube também, basta pesquisar Farias Brito, que já aparece aí uma gama de conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Tanto os nossos alunos, quanto as escolas parceiras, todo mundo tenha curtido essa aula, tenha aprendido cada vez mais, e é isso, até a próxima, tá?